Olá, bem-vindo ao canal Desculpa Projetos Especiais. Estamos aí com um vlog novamente. Hoje é o terceiro dia que eu tô testando o Focus com duplo corpo de borboleta. É o terceiro dia que eu tô indo pro trabalho seguido. É o terceiro dia que eu tô pegando tráfego pesado, né? Dia de calor, ou seja, o coletor feito em impressora 3D tem suportado o dia a dia. Então o dia a dia de trabalho, indo trabalhar, dia de manhãzinha tá frio, 14, 15 graus, né? A sensação térmica um pouco maior. E nós temos feito o quê? Na volta já tá mais quente, trânsito tá pesado aqui nas rodovias, tanto imigrantes quanto Anchieta. E coletor de admissão íntegro, carro na marcha lenta, a fase de aquecimento. Aí tô testando alguns remaps, né? Todo dia eu faço um remap novo. Os primeiros dias evoluíram. Ontem, depois, por volta aí 8, 9 horas da noite, eu testei um novo remap que o carro foi para trás. E aí eu fiz um segundo, aí não melhorou, aí eu fiz um terceiro, e é esse terceiro que eu tô indo trabalhar. Então, estamos aí na fase de desenvolvimento do projeto, né? Nova fase, novo acerto de motor, né? Novos parâmetros. Então, às vezes a gente tem que dar um passo para trás, começar tudo de novo, ter um pouco mais de paciência. Até agora, o projetinho tá trabalhando perfeito, time. Aí eu tô aqui lendo os parâmetros para analisar depois, né? Os dados do motor. Aí eu coloquei uma câmera porque eu quero ver se realmente o corpo de borboleta tá abrindo. Alguns testes que eu fiz, depois de um determinado tempo a borboleta tava fechando. A estratégia do módulo tava fechando essa borboleta. E aí eu fui trabalhando. Vamos ver hoje como que ele vai se comportar. Vai aí, vamos devagarinho, um passo de cada vez. Você que está chegando agora no canal, esse é um projeto de um Focus 2.0 16 válvula, motor Duratec Flex, né? Ou seja, um motor que aceita tanto álcool como gasolina, é um motor Flex. E a gente tem uma playlist aí que fala aí de toda a evolução desse projeto aspirado. Então você que curte esse conteúdo aí, você que curte o mundo Ford aí, já se considere se inscrever no canal, deixar um comentário bem construtivo, né? E vamos crescer aí, fazer nosso time crescer a cada dia. E assim eu possa fazer conteúdos cada vez mais técnicos, informativos e relevantes para vocês, ok? Assim, uma percepção que eu tive, você tá comumente num lugar que ele ó, acelerando gostoso, hein? Acelerando gostoso, tá na fase de aquecimento ainda. Na fase de aquecimento ainda, porém aceleração lisa, gostosa. Acho que achamos um acerto bem legal agora, hein, time? Ó, gostei, hein? E aí, como eu tava comentando, o que eu percebi? Você tá numa subida que antigamente você teria que jogar uma terceira, você não precisa mais. Você vem triscando de quarto, o motor já tem um torque assim considerável, você não precisa colocar uma marcha menor, reduzir, né? Outra coisa que eu achei que o carro ficou bom, a aceleração.
Meu, retomada. Nossa, ficou muito legal de retomada. E agora a gente vai ajustando. Daqui a pouco a gente vai ajustando a mistura ar combustível. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dados, eu consigo jogar ele numa planilha. Aí eu faço um tratamento de dados e aí eu consigo fazer uma análise dos pontos do motor, rotação, ponto de ignição, sonda lambda, pressão de coletor, temperatura do ar, temperatura do motor, carga do motor, né? Correção curto e longo prazo da mistura. Opa, em longo prazo ele está jogando muito combustível. Então eu consigo ir adequando o mapa, né, com as melhores condições do motor. E como eu já tenho comentado em alguns vídeos, né, consegui alguns câmbios. Estamos aí preparando para fazer uma playlist e vídeos sobre como fazer o escalonamento da transmissão dos motores Duratec aí, né? Esse carro, ele usa um câmbio IB5+, né? As primeiras versões do Focus MK2,5 utilizavam o MTX 75. E eu vou fazer um vídeo aí mostrando a diferença dessas duas transmissões e mostrando que tem como melhorar muito o IB5+, né? O escalonamento aqui de segunda para terceira, muita gente comenta aí, né, nos grupos, que ele tem um buraco quando você faz de segunda para terceira, né? E realmente, se você faz os cálculos, você vê que tem uma queda muito grande e ele cai em uma faixa muito baixa do torque do motor e aí dá essa sensação de perda de potência na troca de marcha, né? Ó, olhando aqui, a borboleta tá... Ó, o bichinho tá vindo, hein? Então, fazer aí um vídeo bem técnico aí falando sobre transmissões, pessoal. Bem legal. Então fica atento aí que vai ser um vídeo bem legal, viu? Você vê que é um conteúdo bem exclusivo que a gente fala sobre motor Duratec. Ó, rapaz, o negócio veio hoje, hein, time? Melhor volta do carro até o momento é com esse ajuste aqui. É o melhor até agora. Então, meu, top. Top, 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 time. Melhor ajuste até o momento. Cara, perfeito, perfeito. Achamos aí, hein, time, um acerto. Agora vim só nos detalhes agora, hein. Meu... Agora vim nos detalhes, nos acertinhos. Ponto de ignição, um pouco mais de carga em alta se precisar. Vamos ver quanto que tá vindo de carga em alta aqui. Tá vindo de acerto em alta.
Ah, Tico-Tico, acelera isso aí, Tico-Tico. Acelera isso aí, Tico-Tico. Não quer acelerar, deixa nós passar, Tico-Tico. Que não, Tico-Tico. Pessoal, time, ó, tô contente porque esse acerto aqui ficou muito bom. Mudou o carro esse acerto, né? Tava vindo, tendo bastante dificuldade. E aí eu peguei e falei, opa, deixa eu dar uns passos pra trás, começar um acerto meio quase do zero. E aí, ó, achamos o caminho aqui, hein? Achamos o caminho aqui. Sensacional. Caminho aqui, ó, perfeito, time. Ó, contente, meu. Caminho aqui, perfeito. Estamos aí garimpando, indo nos detalhes. É um projeto único no mundo, um Focus com duplo corpo de borboleta, né? Não temos parâmetro, né? Não tem um parâmetro para você seguir. Qualquer outra receita você tem parâmetros, né? Ó, aqui o pessoal já fez, deu errado, deu certo. Então a gente tá tentando aí na raça, né, time? Tentando na raça, tentando fazer os ajustes, né? Tentando melhorar o projeto. Então aqui é um dos projetos aí que vamos fazer no canal. Como eu comentei, eu tenho ideia ainda de instalar o coletor do Fusion 2.3 e fazer novos testes, né? Então pode ser que mais pra frente a gente retorne os coletores do Fusion aí para fazer uns testes diferentes. Então fica a dica aí, ok? Em relação aos estudos das transmissões, eu tô bem empolgado, né? Não é um conteúdo que você acha muito fácil, mostrando assim na prática, né? Às vezes tem muita teoria, mas na prática assim é difícil você ver os detalhes. Então a intenção é mostrar os detalhes aí. E eu acredito que você pegar um projeto desse e colocar uma transmissão bem escalonada, as trocas de marcha
muito próximo uma da outra, assim, as quedas de marcha bem na faixa de torque, isso vai trazer uma diferença muito grande aí pro motor. E outro detalhe, meus barulhos das cornetas acelerando ficou algo lindo de ouvir, meu. Você vê os dois corpão com as cornetas, música pros apaixonados por performance, viu? Muito bonito ficou. Contente agora com a borboleta, ficou bem legal, ficou bem esperto. Dá pra melhorar alguns pontos aqui, dá pra deixar até mais rápida se eu precisar. Vamos ver se eu vou fazer alguns outros testes aí no desenho nas curvas de resposta da borboleta, se eu vou mexer mais na parte de alimentação, de ignição, ponto de ignição, vamos ver. Tava vindo no projeto, tava até falando, né? Tava cogitando tava até cogitando tipo uma injeção programável, porque tem as estratégias do módulo aqui que a gente não consegue burlar às vezes, né? E eu tava já falando, meu, não vou conseguir burlar certos pontos aqui da estratégia, não sei se vamos conseguir usar o módulo original, porque desde o começo um dos desafios do projeto era manter o módulo original apenas com remap, né? Mas aparentemente estamos aí, um passinho de cada vez, um degrau de cada vez, e aparentemente estamos conseguindo aí, time. O carro veio muito bem. Agora a gente está entrando mais na parte urbana, né? Parte de trânsito. E até agora a dirigibilidade do carro tá perfeita. Como eu comentei, o terceiro dia seguido de trabalho, utilizando o carro com duplo corpo de borboleta, com o coletor que imprimimos lá na nossa Batcaverna, lá no meu laboratório de eletrônica. Então eu tenho duas impressoras 3D, eu tenho uma aberta e uma fechada, eu utilizei a fechada. E você vê que tivemos muitos desafios para imprimir com esse filamento de engenharia. E aí fomos devagar aí, bastante insistência, tempo, dinheiro, time. Então por isso que eu preciso muito da ajuda de vocês aí para fortalecer aqui no canal. Não é fácil você fazer conteúdo, requer aí tempo, dinheiro, dedicação. Então precisa estar bem alinhado aí com o time, ok? Ó, triscando o pé, o carro de dirigibilidade perfeita. Meu, parece original. Não é um carro desagradável aí pra andar. Pelo contrário, muito gostoso. Muito gostoso aí a dirigibilidade do carro. Outra coisa que eu tenho muita vontade de fazer nesse projeto é escapamento. A gente tem a opção de fazer o tudo que dá, né? Aqui eu já tenho um 421. A ideia era fazer o restante do escapamento de 2,5 polegadas, né? Com os abafadores. Então a ideia ou fazer um escapamento tudo que dá, ou ter uma ideia de um escapamento de baixo custo para tentar melhorar em relação ao original. Então mais para frente eu vou falar sobre essa ideia, essa possibilidade. Não é caro, um abafador que eu tô com a ideia de colocar lá atrás, né? E eu acho que ele vai melhorar um pouco a vazão de ar em relação ao escapamento original, ok? Ó, marcha lenta aí, ó, 950 RPM. Temperatura do motor 69, correção curto prazo 3,1 e longo prazo 38,28, excelente. Acho que chegamos quase lá, hein, time. Top, top, top.
Ó, triscando o pé. O carro ficou muito gostoso. Nossa, tô empolgado aí também, né? Para ir pro dinamômetro, entender se a gente ganhou potência, se apenas mudamos as curvas de potência do carro, se manteve a mesma potência e mudou apenas as curvas de torque e potência. Então, ficou muito legal, time. Ligar o piloto automático, vamos testar com o piloto automático, né? Como eu sempre faço, estou testando todas as condições do carro originais, piloto automático, ar condicionado, né? Parte da direção hidráulica, tudo que muda aí a carga do motor, muda alguma configuração do motor. Então, ó, tô com o piloto ligado, 50 km por hora, ó, perfeito, funcionamento. A sonda tá chaveando. Importante. A sonda tá chaveando. A pressão do coletor tá boa. Sei que tem um pouco de combustível embaixo, né? Ou eu deixo assim para deixar ela bem lisinha, bem suave, né? Vamos ver. Hoje eu não coloquei o leitor de sonda de banda larga, mas eu vou colocar depois pra gente ver essa parte da mistura. Hoje eu tava mais focado nessa parte da borboleta, senão fica muita coisa para olhar aqui. Então, aparentemente, perfeito. Borboleta, ó, abre na hora. Triscou, acelerou. Eu acho que ainda vou mudar um pouco o mapa da borboleta, vou deixar ele um pouco mais agressivo. Mas depois eu vou olhar aqui quanto veio de ponto de alta. Pode ser que a gente aumente um pouco o ponto de alta. Pode ser que colocar mais ponto em alta aí o motor vai agradecer, né? Vem um ponto desses motores originais, vem bem conservador de alta. Então dá pra melhorar bastante aí. Também tenho comentado em alguns vídeos, né, que fizemos um estudo dos motores 2.0 16 válvulas aí do mercado, né? A ideia é fazer um vídeo comparativo desses motores. Então, assim, é muito legal esse comparativo. Fiz comparativo tanto dos motores quanto da transmissão. E, meu, é impressionante o que a gente descobre. É muito interessante a informação. E eu vou fazer esse vídeo, vou compartilhar essa informação com vocês. Mas é muito interessante esse tipo de análise entre motores. Dá pra você ter uma ideia de muita coisa legal, viu, meu? E vocês vão se surpreender aí de dois motores aí. E também da relação de câmbio. Dá pra gente tirar muita ideia legal em relação aí transmissão. E tem um carro aí que, ó, tem que tirar o chapéu, que a relação de marcha é muito bem escalonada, é muito bem feita. Um carro original de fábrica. Então, meu, realmente um carro esportivo de fábrica.
subida de giro, ó. Ó como vem rápido. E esse carro, que interessante, o corte de giro é pela borboleta. Você vê que chega a 4.000, ele fecha a borboleta e não deixa o carro passar de 4.000. Aí o corte de giro parado é 4.000 e eu programei no remap o corte final a 7.100. Então eu acelero até 7.100, ele acende o Shift Light. Shift Light foi habilitado nesse carro, dá para você habilitar no módulo, então ele acende uma seta. Tem módulo que tem painel que ele acende verde, tem painel que ele acende vermelho. E ali acende uma seta para cima para você trocar as marchas no corte de giro que está programado no módulo de controle do motor. Então, pessoal, se você gostou do vídeo aí, peça aí para você turbina o dedo no like, nitro nos comentários, corte de giro no compartilhamento. Tamo junto, fui!